Bora lá, Reinaldo? Bora. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo. Sejam todos bem-vindos ao quarto ciclo de atualizações em boiatria. Esse evento acontece anualmente com a organização do Grupo de Iniciação e Extensão em Boiatria, o GICEB. Mesmo ocorrendo através de plataforma, terá o mesmo intuito e o prazer dos conteúdos atualizados na área de ruminantes. Em nome de toda a comissão organizadora, desejo que sejam 3 dias de grandes aprendizagens para a vida acadêmica e profissional de todos vocês, e a gente agradece realmente o esforço de todos por estar aqui nesses momentos, tá ok? Rinaldo, ele dará a palestra intitulada Protocolos Sanitários na Criação de Bezerros Bubalinos. O Dr. Rinaldo, ele é graduado pela Faculdade de Veterinária FAVET UES, especializado em Metodologia do Ensino Superior pelo Convênio Universitário Federal Rural na Amazônia, mestre em Medicina Veterinária Clínica Veterinária e doutor em Medicina Veterinária de Reprodução Animal pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo. É membro da Associação Paulista de Boiatria e da Associação Latino-Americana em Boiatria. Tem experiência na área de boiatria, medicina dos animais de produção, com ênfase em sanidade de ruminantes e reprodução de bovinos e bubalinos. Com toda a palavra, Dr. Rinaldo. Bem, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao GICEB, pela oportunidade. Eu fiquei bastante feliz e honrado com o convite. Eu acompanho a realização desse evento desde a sua origem e acho ele extremamente relevante para a consolidação da boiatria brasileira. Que mais eventos como esse possam ser realizados, ou remotamente, ou no futuro presencialmente, para que nós possamos, cada dia mais, consolidar a boiatria brasileira e valorizar a atuação do médico veterinário boiatra na medicina veterinária brasileira. Então, me foi solicitado que falasse sobre búfalos. Como já foi dito pelo Paulo, eu sou médico veterinário, eu trabalho na UFRA há 18 anos. A UFRA é uma universidade septuagenária, fará 70 anos no ano que vem. Na UFRA eu lidero um grupo de pesquisa, o GAIA, e a gente trabalha especificamente com ruminantes, com maior ênfase em sanidade e reprodução de bovinos e bubalinos. Eu faço parte de um outro grupo de pesquisa, o Veterinary Clinical Immunology, liderado pela professora Alice Della Libera, grupo este da Universidade de São Paulo. Na UFRA, eu criei e coordeno até hoje, sendo tutor do Programa de Educação Tutorial em Medicina Veterinária, vinculado à Secretaria de Educação Superior do MEC. Eu sou um dos coordenadores do ReproAmazon, o nosso programa de pós-graduação em reprodução animal na Amazônia, com mestrado e doutorado. E na UFRA ainda eu coordeno já há 13 anos um biotério que é destinado à criação de búfalos, onde nós podemos realizar algumas pesquisas. A UFRA ela é uma universidade multicamp, ela está presente em 7 municípios do estado do Pará, tem cerca de 7.000 alunos. Na UFRA, como eu disse, nós coordenamos o Bubali, no Biotério Unidade de Bubalinocultura Leiteira Eva Daer Abufayad. A gente realiza pesquisas na área da sanidade, na área da reprodução, pesquisas com cirurgia, entre outras áreas de atuação ligadas à bubalinocultura e ciências correlatas. A gente oferece treinamentos, estágios para alunos que desejam fazer estágios supervisionados obrigatórios conosco, entre outras capacitações, como os treinamentos dos alunos vinculados à própria universidade e da iniciação científica. Bem, vamos falar um pouquinho sobre protocolos sanitários na criação de bezerros bubalinos, Qual a importância da criação de bezerros bubalinos e qual a importância de um efetivo manejo sanitário para essa fase de vida do animal, para esse estágio fisiológico. Para que nós possamos ter protocolos sanitários eficientes, e instituir medidas de biosseguridade que realmente, de fato, protejam os animais, e venham conferir êxito à atividade
pastoril, no caso a bubalinocultura, é necessário que se compreenda os aspectos fisiológicos inerentes ao bezerro bubalino, quais são as principais doenças que acometem esses bezerros bubalinos, principalmente a prevalência dessas enfermidades, e quais são as possibilidades de diagnóstico que poderíamos realizar tanto laboratorialmente como a campo para diagnosticar essas enfermidades o mais precocemente possível. Somente com o conhecimento desses aspectos é que nós poderemos instituir protocolos sanitários efetivos e adotar medidas de biosseguridade a garantir e minimizar a contaminação desses animais e a propagação de doenças nos bezerreiros, nas instalações. Mas quais são essas principais enfermidades que acometem bubalinos? Precisamos ter em mente que existe, eu estava gravando hoje um podcast para o podcast do Dr. Marcos Rezende, que a gente estava falando sobre búfalos, né? Esse conceito equivocado que se tem de que os bubalinos são rústicos. Toda palestra que se escuta sobre búfalo começa com isso, que o animal é rústico e tem boa adaptabilidade. De fato, essa rusticidade ela é positiva quando se quer dar enfoque à boa adaptabilidade aos diferentes ecossistemas em que os búfalos são criados. Mas essa rusticidade, ela é um pouco danosa, esse conceito, porque passa uma ideia conservadora de que os animais são resistentes às enfermidades. E em sendo resistentes às enfermidades, medidas de profilaxia, medidas de biosseguridade, elas acabam sendo negligenciadas nos criatórios de bubalinos. E isso é ruim porque não só diminui os índices produtivos, mas também compromete a saúde e a vida dos animais. É importante lembrar que, assim como nos bovinos, os bubalinos também são acometidos pelas asfixias perinatais, ou seja, quando há transtorno nas trocas gasosas maternos-fetais, e esse animal tem comprometimento, ou porque essa mãe teve uma gestação prematura, ou porque houve sofrimento fetal durante a aparição. Boa parte dos bezerros que desenvolvem asfixias perinatais, né, eles nascem vivos, mas eles manifestam na sua primeira hora ou logo ao nascer, ainda na vida intrauterina, os sinais clínicos das asfixias. A campo dificulta muito tratar essas asfixias porque elas cursam muitas vezes com acidose metabólica e a gente tem uma certa dificuldade de mensurar a acidose metabólica a campo e adotar as medidas precisas para a correção do problema. Mas é importante que uma boa assistência perinatal possa ser realizada com esse bezerro ao nascer, para evitar casos de distocias ou partos laboriosos, ou intervenções obstétricas feitas de maneira equivocada, quer por médicos veterinários sem a devida perícia, ou muitas vezes, e na maioria das vezes, por práticos que não têm habilidade e não deveriam proceder com aquelas medidas de assistência à fêmea parturiente. Muitas vezes esses bezerros, principalmente bezerros que nascem com asfixias perinatais, ou bezerros que tiveram algum transtorno, ou ainda por erro no manejo da colostragem, eles acabam tendo falha na transferência da imunidade passiva. Ou seja, o animal não adquire a imunidade necessária e, consequentemente, ele estará mais susceptível às outras enfermidades do período neonatal. Que, dentre elas, a mais importante são as diarreias. Possivelmente, uma boa parte dos bezerros que vêm a óbito nos seus primeiros 30 a 90 dias, eles vêm a óbito por conta de diarreias. Em seguida, nós temos onfalopatias, as verminoses gastrointestinais, que também cursam com quadros diarreicos, e, mais tardiamente, doenças respiratórias. De um modo geral, as principais enfermidades que acometem bubalinos, bezerros bubalinos, são essas. Vamos falar sobre algumas dessas enfermidades. Bem, vendo um pouco sobre a cronologia das doenças, a gente pode dizer que cerca de 53% dos índices de mortalidade em bezerros bubalinos, eles ocorrem nos seus primeiros 30 dias. Se nós somarmos aí os 90 dias, pensando num desmame precoce, no desmame aí em torno dos 90 dias, nós teríamos aí cerca de 76% dos óbitos ocorrendo nesse período. Então, esse é o período crítico para a vida do bezerro bubalino.
e aqui merecem toda a atenção e todos os cuidados necessários para minimizar esses índices de mortalidade. Bem, e quais são esses desafios sanitários com esse alto índice de mortalidade, nesse índice de mortalidade que ocorre nos primeiros 90 dias, né? O bezerro, ao nascer, ele precisa se adaptar àquele novo ambiente, àquelas novas condições, ele precisa termorregular, ele precisa estabelecer prontamente as funções cardiorrespiratórias, né? E ele precisa se adaptar à nova dieta. As asfixias que ocorrem logo ao nascer, né? E as falhas na colostragem que cursam com falha na transferência da imunidade passiva. A partir de então, as diarreias elas ganham relevo, as onfalopatias, principalmente quando as medidas e os protocolos sanitários para a prevenção das doenças do umbigo não são adotados, e, posteriormente, as verminoses, broncopneumonias e adaptabilidade ao novo manejo nutricional, que se não for feito de forma adequada e corretamente, pode cursar com transtornos digestórios e comprometer a vida desses animais. E mais tardiamente, as helmintoses e coccidioses. Lembrando que algumas coccidioses também ocorrem aqui, como no caso de eimeriose e criptosporidiose. Bem, é importante que toda fazenda tenha um programa de gestão da sanidade desses bezerros para que você tenha uma efetividade na criação desses animais. Esse aqui é um programa que nós criamos, né, com algumas ações para serem adotados em algumas propriedades que nós trabalhamos aqui na região do estado do Pará. E qual é o objetivo, então, de se ter um programa como esse de gestão da sanidade de bezerros bubalinos? Bem, o objetivo maior é manter os animais vivos, né? Esse período das 24, 48, 72 horas é um período muito crítico para a vida do bezerro. Então, você precisa fazer com que o bezerro se adapte àquelas novas condições, né, de forma que ele passe por esse período sem nenhum comprometimento da sua saúde. Em seguida, a gente quer manter os seus animais saudáveis, porque você quer que os animais cresçam, né, e eles possam expressar todo o seu potencial produtivo. Em sendo assim, além de mantê-los vivos, saudáveis e em crescimento e com um bom desenvolvimento, a gente também precisa diminuir a pressão social que hoje imputam sobre a criação de animais pecuários, principalmente melhorando as boas condições de bem-estar animal, né, o ambiente e as condições de ambiência em que esses animais vivem, minimizando o uso de antibacterianos e garantindo que não se propague, diminuindo, né, a ocorrência de doenças zoonóticas, como é o caso de brucelose, leptospirose, tuberculose, entre outras. Assim, você vai conseguir obter êxito em seu processo de criação de bezerros. Bem, nesse processo de se estabelecer um protocolo sanitário na criação de bezerros bubalinos, é preciso que você comece desde a saúde da fêmea, né, prene e parturiente. Claro que muitas vezes não se pode adotar na propriedade um acompanhamento de toda a gestação, mas várias medidas aqui podem ser adotadas para minimizar os danos que porventura possam acometer esse bezerro recém-nascido. Entre eles, garantir um bom manejo sanitário e um eficiente controle e manejo reprodutivo dessa fêmea. Esse bezerro que vai nascer, garantir que esse ambiente tenha uma boa condição de higiene. É conhecido e provado que uma boa higiene minimiza as infecções, as doenças infecciosas nesses bezerros, nos bezerreiros, principalmente porque diminui o desafio que esse animal estará sujeito, e adotar medidas de biosseguridade, né? Principalmente medidas de controle da entrada de pessoas, que o médico veterinário, ou o zootecnista, ou o agrônomo que trabalha com aquele espaço do bezerreiro, que ele troque de roupa toda vez que ele chegue na propriedade, né, para adentrar o bezerreiro com uma condição de mais segurança do que diz respeito ao controle de doenças e parasitos, que os veículos que entrem na propriedade, eles possam ser desinfectados com rodolúvio, entre outras medidas, e que outras medidas de biosseguridade sejam aportadas para que você possa garantir o mínimo de contaminação ambiental.
Além disso, é importante que se tenha o manejo do bezerro, né, principalmente no que diz respeito à colostragem, visto que, como qualquer outro ruminante, os bezerros necessitam ingerir o colostro para garantir uma boa imunidade e assim conseguirem debelar os processos infecto-contagiosos que, porventura, venham encontrar pela frente. E, obviamente, adotar medidas de profilaxia e prevenção de cada uma dessas enfermidades que eu mencionei para vocês. Mas, quando a profilaxia falha, mesmo que todas essas medidas tenham sido adotadas a contento, é possível que haja falhas, né? É necessário que se estabeleça precocemente o diagnóstico das doenças para que, de forma eficaz, você possa escolher os melhores e mais adequados tratamentos. Deste modo, em cada propriedade e cada situação ela é única, é preciso que você faça um diagnóstico, para que você, a partir desse diagnóstico situacional, você possa ter uma tomada de decisão eficaz para estabelecer protocolos seguros e eficientes e eficazes para o controle dessas enfermidades. É importante que você olhe, observe, descreva objetivamente e precisamente o que você vê, que você pense, considere, reconsidere, né, e leia para o porquê que está acontecendo aquelas ocorrência de doenças, entre outras coisas, e a partir daí você possa tomar as medidas adequadas e, se as medidas já estão a contento, se há possibilidade de melhoria e de diminuir índices como índice de morbidade e de mortalidade nessas propriedades. Então, para se estabelecer essas metas, a gente pode propor, por exemplo, uma gestão smart no estabelecimento da gestão sanitária desses bezerros, onde você deve deixar muito claro e de forma específica o que tem que ser feito, cada medida que deve ser adotada. Essas medidas que você impuser, ou essas medidas que você adotar nesse bezerreiro, nessa fazenda, essas medidas elas têm que ser mensuráveis, essas metas devem ser mensuráveis, quantificáveis, de forma simples e fácil. A meta ela deve ser uma meta realista e possível de ser alcançada, né? E a meta ela deve ser apoiada e alinhada com os objetivos do negócio. Se os objetivos do negócio é vender bezerro e desmamá-lo aos 90 dias, você deve fazer uma gestão de tal forma que os animais não adoeçam, tenham um bom desenvolvimento poderal e tenham um peso suficiente para que eles possam ser comercializados após o desmame. E você deve estabelecer prazos intermediários e finais para cada uma dessas metas instituídas. Essa é uma possibilidade de se estabelecer metas e gestão dessas metas num plano sanitário para bezerros bubalinos. Uma outra possibilidade, para verificar se as metas para a gestão da sanidade são atingíveis, é utilizar a metodologia 5W2H. Que pergunta o quê? Qual é o objetivo? Qual é essa meta? Por que essa meta deve ser instituída? Qual é o motivo? Quem será responsável? Qual é a equipe? E essas equipes elas devem ser treinadas e adequadamente capacitadas para realizar tais metas. Qual é o custo que isso implica? Né? Qual a quantidade de insumos que vai ser gasto? Quais são as atividades e os processos que serão desenvolvidos? Uma data e um cronograma. E quem será, onde será desenvolvido, qual departamento será responsável. São métodos distintos de se chegar ao mesmo resultado. Por exemplo, se você tem numa propriedade altos índices de morbidade e altos índices de mortalidade, o que você pode delinear para resolver esse problema? Né? No Brasil, ainda há poucos estudos sobre as causas de mortalidade em bezerros bubalinos, né? Mas tomando como base a bovinocultura, uma taxa de mortalidade economicamente aceitável é em torno de 5%. E quais seriam, então, as principais causas para essa taxa de mortalidade? Qual é o tamanho do rebanho? Será que aquela quantidade de bezerros que tem no bezerreiro é adequada àquela área? Porque, a depender de como seja o sistema de criação e o sistema de alimentação desses animais, um adensamento populacional pode gerar uma competição, uma disputa social. Será que os índices de diarreias eles estão dentro de índices aceitáveis? As instalações elas são adequadas? O local ele tem boas condições de ambiência, de ventilação, de iluminação?
Os bezerros estão nascendo numa época propícia ao nascimento desses animais, ou eles nascem numa época desfavorável ao nascimento dos bezerros, né? A alimentação, a idade ao acesso ao concentrado, o tipo de leite ou substituto do leite, a idade ao acesso ao volumoso, tudo isso está sendo respeitado e feito adequadamente, né? E a colostragem, o manejo desse colostro está sendo realizado adequadamente. Tudo isso são oportunidades que nós temos para trabalhar para se atingir metas, ou a meta, que é a diminuição dos índices de morbidade, né, a diminuição dos casos clínicos, né, das doenças no bezerreiro e, obviamente, diminuir os índices de mortalidade. Então, você pode traçar, usando aqueles 2 exemplos que eu dei, medidas para diminuir e mitigar todos esses fatores que podem levar a essas condições. Bem, eu disse para vocês que os cuidados com o bezerro, eles começam antes da concepção, né? É preciso que essa fêmea seja saudável. Uma vaca com brucelose, se ela tiver com brucelose no início, na primeira gestação, na segunda gestação, uma búfala, no caso, corre grande risco dela abortar, né? Então, você está pondo em risco a saúde desse conceito. Assim como também se ela tiver leptospirose ou outras enfermidades. Então, é importante para assegurar o nascimento de um bezerro saudável que aquela fêmea, antes da concepção, esteja saudável. Assim como uma boa nutrição dessa fêmea também é importante para assegurar um pleno desenvolvimento desse bezerro. De fato, é que na fêmea ruminante a gente não consegue instituir as medidas que a gente institui, por exemplo, na mulher. A gente não consegue fazer um acompanhamento, muitas vezes, pré-concepção, mas é necessário, o manejo reprodutivo existe para isso, então essas fêmeas elas têm que ser isentas de doença, é importante que elas sejam testadas, que screenings sejam feitos para as doenças que podem cursar com abortamento e ou mortalidade embrionária precoce, e uma assistência pré-natal nem sempre a gente consegue instituir. Porque da feita que se faz o diagnóstico de gestação, essa fêmea só vai ser de novo acompanhada quando ela entra no piquete maternidade. Então, esses cuidados que são instituídos e acompanhados na fêmea, na mulher gestante, a gente não consegue fazer isso na fêmea ruminante prem, né? Então, muitas vezes, o que ocorre é que os processos patológicos, eles só são de fato percebidos quando eles já estão instalados. E a gente, às vezes, não consegue prevenir a ocorrência desses problemas. Mas é preciso que, sempre que se possa, se tenha um olhar vigilante sobre essas fêmeas em gestação. É importante também compreender qual é a timeline para o comportamento dos sinais vitais desse bezerro recém-nascido, né? Aqui é para bovinos, a gente não tem isso publicado para bubalinos, pelo menos eu não conheço, mas creio eu que seja similar, só que os tempos eu acho que são diferentes, porque eu acho que o bezerro bubalino ele é um pouco mais precoce. Mas, de certo modo, isso ilustra bem os cuidados que nós deveremos ter com esse animal recém-nascido para uma tomada de decisão de intervenção ou não intervenção para esse bezerro logo ao nascer. Então, o animal nasce, né, tem os seus pelos cobertos pela placenta, mas não descoloridos, ele responde em alguns minutos à estimulação com vigorosos meneios de cabeça, ele muitas vezes é auxiliado por essa mãe que faz todos esses cuidados, limpando e secando o bezerro, né? E aos 5 minutos a cabeça já está corretamente posicionada e o bezerro já se encontra em decúbito external, por volta de 15 minutos já há tentativas de se levantar e por volta de 1 hora o bezerro se encontra em estação, há uma estabilização da temperatura corpórea, em búfalas, temperatura um pouquinho mais baixa, a frequência cardíaca já está aí em torno de 100 a 150 batimentos por minuto, frequência respiratória de 50 a 75 movimentos por minuto, embora ainda seja uma respiração superficial, primeiramente costal, né, mas sem ser uma respiração pela boca que demonstre um quadro de asfixia perinatal. E por volta das 2 horas, aí já após nascimento, esse bezerro se encontra aí mamando, né, na vaca. Quando o animal permanece com a mãe, porque a depender do sistema de criação, esse animal logo ao nascer, ele pode ser retirado da mãe.
Então, todos esses cuidados aqui, eles são realizados pelo tratador dos animais ou pelo médico veterinário ou a pessoa treinada para fazer isso na propriedade. Então, as mães, elas se encarregam, desde que tenham habilidade maternas e desde que o parto tenha sido normal, de estabelecer esses cuidados. Mas, muitas vezes, essa fêmea, ou quando teve auxílio obstétrico, ou quando não tem habilidade materna, ou quando o sistema de criação prevê uma separação da mãe sem que estabeleça esse contato, né, materno-filial, esses cuidados de lamber a cria, remover as secreções, esse delivramento da secreção nasal, de secar o bezerro, tratar o cordão umbilical, ele deve ser feito pelas pessoas responsáveis. E mesmo que esse bezerro tenha sido cuidado pela mãe nas primeiras horas, é preciso que se adote o corte antisepsia do cordão umbilical. E o manejo da colostragem, a depender se ela vai ser artificial ou se vai ser uma colostragem natural na própria búfala. Logo ao nascer, esse bezerro precisa ser avaliado quanto à sua vitalidade. Isso é importante, porque isso pode demonstrar e ajudar a diagnosticar os quadros de asfixia perinatal. Então, você avalia se o bezerro tem reação da cabeça à água fria, ou você banha o animal com água gelada, ou você coloca, a depender da escola que você adote, né, algumas gotas d'água fria sobre a cabeça. O animal ele responde vigorosamente quando é um animal saudável. Reflexo palpebral interdigital, quando tem boa reação, né, dos 2 reflexos, 2 pontos. Respiração rítmica, mais 2 pontos. E coloração das mucosas, se rosa avermelhado, 2 pontos. A interpretação do sistema APGA é de 7 a 8 pontos, somando aqui, o animal tem boa vitalidade, não há necessidade de intervenção. É um animal sadio e sem quadros de asfixia. De 4 a 6, tem uma diminuída vitalidade, esse animal pode estar deprimido, com asfixia de grau leve a moderado, ele precisa ser monitorado, porque se houver um agravamento do quadro, há necessidade de intervenção terapêutica. E o animal com pontuação de 3 a 0, né, de 3 a 0, é um animal recém-nascido com pouca vitalidade, possivelmente inviável, com asfixia severa, que tende a um quadro de óbito. Muitas vezes esses animais eles podem ser observados por pessoas treinadas, principalmente observar quadros diarreicos, escória de fezes, escória de secreção nasal, se o animal se alimenta, se há calfíder, se esse animal tomou leite ou não, se ele se encontra apático e tudo mais. E aí esses bezerros são marcados e posteriormente o médico veterinário faz o exame minucioso. Mas é preciso deixar claro para as pessoas, para os tratadores, para os fazendeiros, que nada substitui o exame clínico. Nada substitui a clínica. O exame físico e a anamnese, eles são insubstituíveis. E assim a gente consegue diagnosticar, por exemplo, doenças como falha na transferência da imunidade passiva, que, como eu falei para vocês, ocorre quando? Quando o bezerro não toma o colostro na quantidade, qualidade, no tempo ideal, né? Esse bezerro precisa desse colostro, porque dali é que ele obterá as imunoglobulinas, visto que o tipo de placenta da búfala não permite a passagem dessas moléculas de imunoglobulinas. Lembrando sempre que a permeabilidade ela vai diminuindo com o avançar da idade do bezerro. Então, aqui nós temos um tempo ótimo, por volta das 4 horas, até no máximo as 6 horas. A partir daí já começa a ter um decréscimo. E por volta das 24 horas, a partir de então, quase não mais ocorrerá a absorção dessas imunoglobulinas, o que compromete a vida desse bezerro. Lembrando que essa imunidade passiva, né, essa população de anticorpos, ela vai diminuir com o tempo e o animal vai adquirindo a sua imunidade ativa, ou por meio de vacinação, de imunoprofilaxia, ou por contato com os agentes patogênicos. Entre aqui o 14º dia, há uma janela de risco imunológico, os bezerros estão mais susceptíveis às infecções nesse período. Então, o que garante essa boa imunidade passiva e adequada é a colostragem.
né? Essa medida efetiva pode salvaguardar a vida do bezerro. E a colostragem é uma medida que se faz garantindo os 3 Qs: qualidade, quantidade, né, e o quão rápido possível. Então, é importante que o colostro seja oferecido de boa qualidade, em uma quantidade suficiente e o mais rapidamente possível a esse bezerro. Então, nessas primeiras 4 horas, esse animal deve adquirir aí pelo menos 2 litros de colostro. E isso vai variar de acordo com o tipo de manejo que a propriedade adota. Se os animais permanecem com a mãe e mamam o colostro nas próprias búfalas, aí você não tem controle da quantidade ingerida, e nem se foi ingerido a quantidade suficiente num tempo ótimo, ou se os bezerros são colostrados artificialmente, ou retirando o colostro da própria mãe e administrando logo em seguida, ou com colostro resfriado, refrigerado, ou com colostro congelado, obtido de um banco de colostro que é descongelado e ofertado a esse bezerro recém-nascido. A qualidade dessa colostragem, ela começa na obtenção do colostro até o fornecimento. Não pode, pois, o tratador retirar o colostro nessas condições de higiene que vocês estão vendo aqui, né? Com um receptáculo dessa condição, adaptado, sujo, com as mãos sem higienização. Esse colostro se contamina e isso desafia ainda mais esse bezerro. Então, é preciso treinar e capacitar as pessoas para que elas possam compreender que a retirada desse colostro é extremamente importante que seja feita em boas condições de higiene. E, posteriormente, esse colostro precisa ser testado, né? Existem várias possibilidades de testar a concentração indiretamente, a concentração de imunoglobulinas e assegurar que esse colostro ofertado a esse bezerro é um colostro de ótima qualidade. E também para o congelamento desse colostro, você precisa testar, porque somente colostro de boa qualidade deve ser congelado. Então, aqui no caso do colostrobolos, você tem essas esferas que deposita dentro do colostro. Quando você tem 2 esferas verdes, como é esse caso aqui, 2 vermelhas e uma laranja, nós temos um colostro de boa qualidade, e aqui nós temos um colostro de ótima qualidade. A partir daqui, você já garante níveis satisfatórios de transferência de imunoglobulinas. Daqui para cá, duvidoso, e aqui esse colostro não serve para a colostragem desse bezerro, embora ele tenha outros fatores nutricionais, enfim, porque colostro não é só imunoglobulinas, né? Outra forma de se testar o colostro é adotando um colostrômetro. O princípio é o mesmo, apenas o método é um pouco distinto. Você vai pegar 250 ml de colostro para uma proveta, mergulha gentilmente o colostrômetro e olha uma escala. O critério é o mesmo. Verde flutuando, maior do que 50 miligramas por ml, ótima qualidade. Se flutua só o amarelo, moderada qualidade. Se flutua apenas acima do vermelho, colostro de baixa qualidade, não garante uma boa transferência da imunidade passiva. A desvantagem desse colostrômetro é que ele é de vidro, ele quebra com facilidade se não houver um bom manejo, e a diferença do colostrobolos é que o colostrobolos custa em torno de R$600, enquanto que o outro custa de R$100 a R$200. Então, essa diferença. Só que o outro não quebra. Se você não perder as esferas, você vai ter garantia de uso por muito tempo. Uma outra possibilidade seria utilizar um refratômetro, como o refratômetro de Brix, onde você calibra, adiciona 2 gotas do colostro sobre o prisma, né? Ajusta o foco, e aí você mede acima de 21%, você tem um colostro de boa qualidade. Mas quando há falha na transferência da imunidade passiva, como que eu me certifico na propriedade que esse bezerro de fato tomou o colostro em quantidade suficiente? Existe uma série de métodos laboratoriais, uns mais sofisticados, que precisam de um aporte laboratorial maior, e outros mais simples, como é o caso da coagulação por glutaraldeído, onde você pega 50 microlitros de soro sanguíneo, um tubo de ensaio, acrescenta igual quantidade de solução de glutaraldeído a 10% e realiza leituras em intervalos de 10 minutos por um período de 60 minutos. Quando você tem uma coagulação completa, como é o caso aqui, né, você tem uma coagulação completa, como é o caso aqui, você tem o soro
a transferência da imunidade passiva. Quando não coagula, né, incompletamente você tem uma concentração menor, intermediária de imunoglobulinas, e abaixo disso, se não há coagulação, abaixo de 0,4 gramas por decilitro, você não confere uma boa imunidade a esses bezerros. Outra possibilidade seria a turbidez em sulfato de zinco. De novo, adiciona 0,1 ml de soro, né? Aí você fecha os tubos para evitar CO2, bota a solução de sulfato de zinco, diluída a 350 miligramas em 1 litro de água destilada, e você observa a turvação suficiente para tornar o texto legível. Aqui, por exemplo, quando não há... Aqui está errado, tá? Não é glutaraldeído. Turbidez de sulfato de zinco. Aqui, quando não há uma concentração suficiente, ou seja, o bezerro não foi colostrado de forma eficiente, e aqui o bezerro, quando você não consegue mais ler, que fica turvo assim, houve uma adequada colostragem. Então, nós temos 2 métodos. Tem tanto esse método que verifica se houve realmente uma boa transferência, e aqui também indicando uma boa transferência da imunidade passiva. Mas você pode utilizar, como nós verificamos nesse trabalho que nós realizamos, que também a determinação de proteína total, e a gente pode fazer isso de forma bem simples, com o refratómetro, né, é um parâmetro confiável para avaliar indiretamente a concentração de imunoglobulina. Então, pegando o soro desse bezerro, colhe sangue, centrifuga, né, você verifica que há uma boa transferência da imunidade passiva desses bezerros. Aqui é a proteína total, os bezerros ao nascer, aqui com 24, 48, vocês verificam que houve um acréscimo significativo, né, da quantidade de proteína total, e ela reflete a ingestão de imunoglobulinas. Isso foi verificado porque há uma alta correlação e significativa, né, correlação significativa e alta da concentração de imunoglobulina presente no colostro com a proteína total. Assim como também há uma alta correlação da proteína total sérica às 24 horas com a IgG sérica também avaliada às 24 horas, com alta correlação extremamente significativa. Então, você pode utilizar a determinação de proteína total para verificar se houve ou não transferência da imunidade passiva em bezerros bobalicos. Bem, e o que fazer quando essa colostragem não foi realizada a contento ou quando não temos certezas que realmente foi realizado a transferência da imunidade do colostro para garantir a imunidade passiva? Bem, se o bezerro tem menos de 24 horas, você pode oferecer, se há um banco de colostro na propriedade, ou a búfala produz colostro em quantidade e qualidade suficiente, você pode administrar 2 litros de colostro. Esse colostro, se for resfriado, você precisa aquecê-lo, aí não mais do que 37 graus, perdão, e você pode descongelá-lo em banho-maria, se for no caso de um banco de colostro, a uma temperatura não superior a 50 graus, para não evitar a desnaturação proteica. Se não tem banco de colostro e a búfala não está produzindo colostro, você pode utilizar suplementos de colostro, e não conheço esses produtos para búfalo, mas eles têm para bovino. Não posso assegurar a vocês que garantirá uma transferência tão eficiente quanto, mas pelo menos minimiza os impactos da não colostragem desses animais. E você pode também administrar colostro em pó. Você compra isso hoje em dia nas boas casas agropecuárias. Existem algumas formulações caseiras, né, realizadas com ovos, mel e leite. Você bate tudo e administra para o animal, ou você pode retirar sangue da mãe e administrar no bezerro, ou sangue total, ou plasma sanguíneo. Isso é um pouco mais difícil, porque você teria que centrifugar uma grande quantidade para transferir para esse bezerro. Bem, passou de 24 horas e esse bezerro não foi colostrado por nenhuma dessas medidas, mesmo que se utilize medidas como essas, extremamente eficazes, ou esses sucedâneos ou substitutivos do colostro, a efetividade será muito baixa.
porque a taxa de absorção das imunoglobulinas é muito baixa após as 24 horas de idade do bezerro. E como oferecer o colostro? Preferencialmente ofereça o colostro desse jeito, nessa posição, em mamadeiras de boa qualidade. No início, pode ser que os bezerros bubalinos eles tenham dificuldade de mamar o colostro, principalmente se ele nasceu e logo foi mamar o colostro na mãe e não foi separado rapidamente. Então, ele dá um pouco mais de trabalho, mas depois de algumas tentativas, pela nossa experiência, eles pegam a mamadeira com relativa facilidade. É possível que alguns bezerros não mamem na mamadeira, né, e rejeitem a mamadeira. Mas esse é o melhor método. Por quê? Porque aqui forma a goteira esofágica, certo? E faz com que o bezerro não tenha timpanismo, devido ao leite ir para o retículo e para o rumen, e não para o abomaso, como deve ser. É possível utilizar a sonda? É possível. Hoje eu vi um artigo, fiquei um pouco surpreso, estava lendo sobre o tema da palestra de hoje, e a pesquisadora recomendava o uso de sonda como uma medida habitual nas propriedades. Ou seja, todos os bezerros serem colostrados via sonda, porque muitos bezerros demoram para pegar a mamadeira, e porque uma boa parte dos bezerros que mamam nas mães, eles não têm concentração de imunoglobulina suficiente para a sua proteção. Decorre que o uso, se as pessoas não forem muito bem treinadas, e o uso consistente da sonda, ele promove alguns transtornos, como nós iremos ver a seguir. Então, eu acho que somente nos quadros em que o bezerro, de forma alguma, conseguiu mamar na mamadeira, após as primeiras 6 horas, e aí você pode adotar a sonda. Mas não acho que as sondas elas devam ser adotadas rotineiramente nas propriedades para colostrar todos os bezerros indistintamente. Principalmente porque ela causa isso. Quando o bezerro mama nessa posição, na mãe, na cabeça distendida e elevada, o leite passa direto, não cai nos primeiros compartimentos, forma a goteira esofágica e vai para o abomaso. Quando o bezerro baixa a cabeça, ou para mamar no balde, ou porque a sonda é muito grande, uma boa parte desse leite não forma adequadamente a goteira esofágica, o leite cai nesses compartimentos gástricos, né, ele acaba causando uma acidose, coagulação, e esse animal pode vir a óbito. Então, nem é adequado os bezerros mamando diretamente no balde, nem é adequado usar a sonda em excesso. Por que causa isso? Né? O leite cai aqui na região do rumen retículo, né? Fica aqui, ele coagula, né? Formam esses coágulos, e o animal acaba entrando num estado como esse aqui de choque. Né? Então, olha o tamanho do coágulo, dificilmente isso vai se desfazer sozinho, e o bezerro acaba indo. Certo? Então, não aconselhamos, e acho que tem que ter muito critério e muito cuidado no uso dessas sondas para administração de colostro. Diarreia é o principal problema, né, de bezerros, não é diferente das outras espécies. Lembrando que a diarreia é uma doença multifatorial, então existem desde aqueles agentes infecciosos envolvidos, e nos bubalinos não é diferente, nós temos bactérias, Escherichia coli, salmonella. Apesar de terem alguns estudos, nós não conseguimos ainda detectar rotavírus e coronavírus, mas em outros lugares há estudos que mostram causando diarreia também em bezerros. Né? Nós temos agentes como Cryptosporidium e Eimeria também causando diarreias em bezerros, embora os índices de prevalência, principalmente do Cryptosporidium, eles são menores do que o que ocorre em bovinos, né? E nós temos helmintos também causando diarreia nos bezerros. Então, tem uma série de agentes patogênicos que causam as diarreias nos bezerros. E a associação desses agentes com as condições de ambiente, um ambiente sujo, manejo dietético inadequado, os bezerros que tomam leite em mamadeiras mal higienizadas, né? A falta do manejo nutricional adequado, associado a uma não efetiva colostragem, tudo isso faz com que você possa ter maiores ou menores índices de diarreia no rebanho.
daqueles 53% que eu falei de mortalidade que ocorre nos primeiros 30 dias, uma boa parte delas, cerca de 26%, ocorre nos primeiros 30 dias. O que identifica muito com os quadros de diarreia por Escherichia coli. Então, possivelmente, a causa desses altos índices de mortalidade seja, em sua primazia, diarreia por Escherichia coli. Né? 9% aí nos 10 primeiros dias, talvez associado a salmonela e quadros de criptosporídeo, porque criptosporídeo ele é importante até por volta aí do 14º, 15º dia. 17% aqui por volta do 20º dia, Toxocara vitilorum, salmonela, eiméria. Os animais, muitas vezes, eles já nascem infectados com Toxocara vitilorum, e aí por volta dos 20 dias eles já começam a manifestar os processos patológicos, e o restante das mortes aqui ocorrendo aqui de 20 a 30 dias, por essas causas também que nós já mencionamos. Então, você se depara com quadros como esse, muitas vezes a região da cauda, perineal, e ou aqui do ânus, suja, né? Isso é indicativo de diarreia, você pode observar essa região, pode ser um sinal importante para diagnóstico da diarreia no bezerreiro, principalmente se o bezerreiro é coletivo, né? Aí você se depara quadros como esse, com muita fibrina, né? Muito muco, como vocês podem observar aqui. Muitas vezes, nos quadros de toxocarias, a gente encontra estrias de sangue vivo, né, nessa diarreia, né? Então, quadros como esse, uma diarreia líquida, né, um quadro já grave de diarreia, as diarreias com as fezes liquefeitas, um grau 3 aqui de diarreia, e o que culmina com toda essa perda de líquido, né, com essas fezes aquosas, é que o animal se desidrata e entra num quadro de choque como esse, como vocês podem observar. Numa condição a campo, é muito difícil recuperar um bezerro que está numa condição como esse, num quadro de hipotermia, né, com temperatura aqui em torno de 35 graus, enoftalmia profunda, extremidades frias, apático, deprimido, não responsivo, sem reflexo de mamada, sem reflexo ocular. Então, o bezerro entrando num quadro de choque, uma desidratação aí entre 12% e 15%. Bem, nas causas de endoparasitoses em bubalinos, nós temos uma série de agentes patogênicos, mas entre todos os trabalhos que a gente vê, o Toxocara vitilorum, ele se destaca. Existem outros importantes, como Paracopéria nodulosa, né, como vocês podem observar aqui, nos vários estados brasileiros onde houve estudos, né, da ocorrência desses agentes patogênicos. Então, nós temos Toxocara vitilorum, os estrongilídeos, estrongiloides papilosos e eiméria e criptosporídeo, principalmente aqui a eiméria barili, que é específica do búfalo, e a Paracopéria nodulosa. Um estudo desenvolvido em Rondônia, por Barbieri e colaboradores, eles verificaram que durante os primeiros 7 meses de idade, os bezerros eram cometidos por Toxocara vitilorum, estrongiloides papilosos, parasitos da família Strongyloidea e Eiméria spp. Então, aqui nós temos um quadro de Toxocara, né? Como eu falei para vocês, o animal já expelindo o verme adulto, né? Olha só, sangue nas fezes, né? E quando você faz o APG positivo. É importante lembrar que aos 10 dias de idade a gente já pode ter uma prevalência de 14%, e aos 20 dias, 53% de animais infectados no bezerreiro, podendo chegar até 100% se não houver um tratamento e um diagnóstico rápido, né? Isso também se verificou aqui, um trabalho de 2013, na República Popular do Laos, onde eles verificaram que bezerros entre 21 dias, entre menor do que 20, 6,3%, e em torno de 21 a 70 dias, 37%, que dá índices mais ou menos próximos desse aqui. Então, isso me diz o quê? Que eu preciso vermifugar o meu bezerro quanto antes, muito antes desses 10 dias, porque eu já posso ter 14% de prevalência. Então, nós partimos do pressuposto que talvez a vermifugação deva ocorrer no primeiro dia de vida do bezerro. Nós temos também quadros de Paracopéria, aqui uma co-infecção, com salmonela entérica e Paracopéria nodulosa, aqui no estado de São Paulo, tá? Aqui a Paracopéria diagnosticada, né? E realmente, isso aqui era um bezerro de 4 meses, no período de maio, abril, maio, junho é o período que ocorre, e principalmente onde há precárias condições de higiene. Vocês podem ver aqui a sala de ordem de chão batido, né? Eles só fazem jogar cal, então não há higiene.
nós não conseguimos, no estado do Pará, associar a criptosporídeo à causa de diarreia em bezerros, tá? Aqui, mas Rinaldi, ele tem um índice alto de 24%, mas ele descreve que os casos não tinham associação com diarreia. Aqui na Itália, esses autores descreveram quadros de 14,2% a 15,9%, e Ribeiro, no Brasil, 9,4%. Esses valores são muito mais baixos do que aqueles descritos na literatura para bovinos, que se fala de uma ordem de prevalência aí de 50% a 60% de diarreias por criptosporidiose ou monoinfecção ou associado com outros agentes patogênicos. Possivelmente, esse baixo índice de animais positivos na nossa pesquisa esteja relacionado com o tipo de criação que os animais são submetidos na nossa região. Criações em sistemas de criação a pasto, onde os animais vivem extensivamente. Então, possivelmente, por não ter confinamento dos animais em bezerreiros, não tenha quadros de infecções altas, como esses índices aqui, e possivelmente tenha diferenças aí com relação aos bovinos, para não ter a criptosporidiose como uma das principais causas. Mas há estudos que mostram, por exemplo, que a criptosporidiose foi atribuída como a terceira causa de diarreia em bezerros bubalinos, atrás de Escherichia coli e salmonelose. Aqui o tratamento, aqui é um trabalho recém-publicado, onde você tem um tratamento aí sugerindo que os animais possam ser tratados com azitromicina, né? 1.500 miligramas por bezerro por dia, por via oral, por 7 dias. Nesse caso, eles associaram ainda cuidados de suporte, como a hidratação parenteral ou enteral e boa nutrição. Particularmente, a gente acha, esse é um trabalho de 2020, particularmente a gente acha que é mais efetivo a terapia com toltrazuril, 10 a 15 miligramas por quilo por dose em dose única. Nesse trabalho aqui de Bosco, ele verificou a metaflaxia, né, a eficácia da metaflaxia, comparando diclausuril com toltrazuril. Ele obteve que o toltrazuril ele tem um resultado melhor do que o diclausuril, que no caso aqui ele usou o Vexocal. Isso aqui é um surto de hemeriose, né, mostrando que ela também causa sérios problemas nos bezerros, principalmente a Emeria barelli, que é específica dos bezerros, e os sinais clínicos são os clássicos, né, diarreia, aqui está errado, diarreia grave, desidratação, olhos afundados, né, quadros de enoftalmia profunda, pelos eriçados, sem brilho, o animal com anorexia, e em decúbito external, a cabeça tentando cair sobre o corpo, numa posição de autoescutação, né? O animal acaba vindo a óbito, quando chega numa situação como essa, olha o nível de infecção desse bezerro. Bem, você pode instituir na propriedade um estudo de dinâmica dessas diarreias, instituir uma medida que as fezes possam ser rotineiramente observadas, pelo menos 2 vezes por semana, né, onde tem uma escala aqui, onde vai desde a consistência normal até fezes líquidas, né, aquelas fezes aquosas, como eu mostrei para vocês, onde deixam o períneo e a cauda sujas, né, e aí nós temos aqui 0 e 1 fezes aparentemente normais, aqui 2 e 3 sinais indicativos de diarreia. Então, se você encontra isso na propriedade, é sinal de que no bezerreiro tem animal com diarreia, né? Essa diarreia não necessariamente é uma diarreia infecciosa, mas merece atenção e o animal precisa ser tratado, né? Então, você tem que identificar quais são os animais que estão com essas caudas, com esses perínneos, né, sujos, para que eles possam ser observados e adequadamente tratados. Bem, e para o tratamento, qual é o protocolo que a gente adota, né? Nós preferimos a reidratação, porque a diarreia cursa sobremaneira com desidratação. Preferimos um tratamento sintomático à base de caulim para ter uma proteção dessa mucosa intestinal e o carvão ativado para absorver essas toxinas. Eventualmente, podem ser adicionados a esse protocolo terapêutico os probióticos, os anti-inflamatórios não esteroidais, os antibacterianos e vermífugos, no caso das diarreias verminóticas.
E aqui a gente é do princípio que só se utiliza os antibacterianos e os anti-inflamatórios não esteroidais nos animais com processos febris, com comprometimento sistêmico, apáticos e com diarreias sanguinolentas. Os animais responsivos e com desidratação menor do que 10%, essa reidratação deve ser feita pela modalidade enteral, certo? Pela via oral ou pela via nasogástrica ou orogástrica, dos animais com diarreias leves, você pode adicionar isso aqui no próprio leite do animal. Bem, a desidratação, ela deve ser caracterizada, ela é caracterizada clinicamente pela a característica do comportamento das atitudes, se há presença de reflexo de sucção, a elasticidade da pele, que é o turgor cutâneo, o aspecto das mucosas e o tempo de preenchimento capilar. Então, esse animal que está em estação, num quadro não diarreico, ou numa diarreia discreta que permanece levemente apático, ele vai se deprimindo com a intensidade dos sintomas até se prostrar num decúbito lateral. Assim, do mesmo modo, aumenta também os reflexos de sucção, eles vão ficando ausentes até não existirem. Os animais, eles deixam de se alimentar, então passa de uma condição de normorexia e normodipsia para anorexia e não ingestão de água. A elasticidade da pele, ela vai diminuindo o seu tempo de reposicionamento, então vai ficando mais demorado, né, o desfazimento daquela prega que a gente costuma fazer. As mucosas, elas se tornam cada vez mais vermelhas e secas, né, e a enoftalmia, que eu não coloquei aqui, perdão, ela vai se agravando e ficando o olho cada vez mais profundo do globo ocular. E o tempo de enchimento capilar, ele também aumenta com o agravar dos sinais clínicos. É preciso que se institua e que se conheça detalhadamente as fórmulas para a reidratação de bezerros bubalinos. Nessa primeira fase, você usa aqui o peso vivo sobre esse percentual de desidratação que nós comentamos agora, um bezerro de 60 quilos, com desidratação 10%, 6 litros. E aí você tem as fases de manutenção, de perdas continuadas e o volume total a ser administrado em 24 horas. Aqui um trabalho que nós realizamos lá em 2016, onde nós verificamos as modalidades e vias para hidratação em bezerros. Nós trabalhamos com o efeito da hidratação enteral, né, em fluxo contínuo, administrado por sonda nasogástrica. E os bezerros aceitam bem a sonda, certo? Eles ficam tranquilamente, eles conseguem mamar na mãe, mesmo sendo hidratados. Esse é o produto que nós utilizamos, tem o Entereco para bezerros, é o mesmo de bovinos, mas ele se adapta bem para bubalinos. Você simplesmente dissolve um sachê desse em 10 litros de água, coloca nesse recipiente, sonda o animal, aqui meu ilustre colega, professor Dantas, da Universidade Federal de Viçosa, né, meu parceiro de trabalho, e a pessoa que tem maior expertise no assunto no Brasil. E aí aqui você sonda o bezerro aceita tranquilamente, esse era um animal saudável, demonstração, você vê que ele fica tranquilo, né? Mas também se você não tem esse aparato, você pode tentar fazer a ingestão dessa solução, uma madeira, no início o bezerro rejeita um pouquinho, porque ela é levemente salgada, mas os bezerros que nós tratamos, eles todos mamavam tranquilamente, né, e ingeriam a quantidade suficiente. Se o animal tem uma diarreia verminótica, eu prefiro trabalhar com vermífugo oral, principalmente nos animais mais novos. Então, a gente institui que logo ao nascer, esse bezerro seja tratado aí com 2,5 miligramas por quilo de oxifendazole. Pode ser albendazole também. É preciso fazer uma segunda dosificação ali por volta dos 30 aos 45 dias, porque esse animal acaba se reinfectando. Uma terceira dosificação de 2 a 3 meses com oxifendazole. Aqui a gente colocou o cloridrato levamisole porque ele tem um componente imunológico. E se o bezerro vai ser desmamado aos 4 meses, você não precisa fazer uma outra dosificação. Mas se o bezerro é bezerro de corte, desmamado aí aos 6 a 8 meses, você já pode utilizar uma lactona macrocíclica de liberação prolongada e assim sucessivamente até os 24 meses. A gente acha que esse protocolo ele é eficiente, lembrando sempre que na desmame tem um período crítico para as verminoses, né, nas fêmeas
na primeira, segunda aparição também é um período crítico, e esses estádios fisiológicos, eles são importantes na epidemiologia das verminoses gastrointestinais em búfalos. Nos bezerros que têm diarreia grave, como eu mostrei para vocês, mesmo que o animal tenha reflexo de deglutição e sucção, você deve suspender a dieta láctea, porque mesmo embora a suspensão da dieta láctea cause uma perda de peso no animal, você pode compensar isso com soluções de reidratação, que elas têm um componente energético para manutenção desse animal. Então, elas são importantes porque o leite, a retirada do leite causa um alívio na função intestinal e isso pode promover uma mais rápida recuperação do animal. Então, você retira no dia do diagnóstico a dieta láctea, faz uma dieta com solução hidroeletrolítica. No segundo dia, você já pode incluir 1/3 da dieta láctea, 2/3 da solução eletrolítica. No segundo dia, 2/3, terceiro dia, 2/3 da dieta láctea e 1/3 da solução hidroeletrolítica. No quarto dia de tratamento, você retorna à dieta láctea desse animal. Vou antecipar um pouquinho. E nós temos, por último, as onfalopatias, né? As onfalopatias, elas podem ocorrer de processos infecciosos por não manejo adequado desse cordão umbilical. Não foi instituído um protocolo sanitário para o cordão umbilical, né? Então, o bezerro nasce, você tem que cortar o cordão umbilical. Nós não achamos que é necessário a obliteração e sutura desse cordão umbilical. Isso impede com que o sangue possa ser eliminado e formar um coágulo. Ela pode ser causada iatrogenicamente por uso de iodo em alta concentração, entre outros. Causa sérios prejuízos porque os animais com onfalopatias, eles têm retardo no crescimento e pode, inclusive, vir a óbito quando não tratado rapidamente. Essa bactéria pode ganhar corrente circulatória, faz sepsemia, ou mesmo fazendo bacteremia, pode se alojar em cerebelo, coração, pode se alojar nas articulações, etc. O estresse causado também nos bezerreiros, onde os bezerros ficam fazendo cross-sucking, também pode predispor à ocorrência de onfalopatias, animais de vários tamanhos, animais maiores convivendo com animais recém-nascidos, animais que ficam em condições de precária higiene, né? Então, tudo isso concorre para que você tenha quadros de contaminação do ambiente, contaminação do animal e do cordão umbilical. E aí você tem instalado os mais diversos quadros de onfalopatias, desde uma onfalite externa simples, como é o caso aqui, até uma onfaloflebite, uma onfalouraquite, uma onfaloarterite, que pode culminar com um problema sistêmico, né, e o animal ser comprometido. Então, o animal bezerro bem recente, né, com poucos dias, e já com uma miíase instalada. Então, quadros mais leves, quadros crônicos, né, e até mesmo quadros como esse, de má formação do cordão umbilical. Aqui, além desse resto que ficou do desenvolvimento aqui dos anexos, né, que não se desenvolveram rapidamente, você tinha aqui uma hérnia, e isso aqui, tudo que tem aqui dentro são as alças intestinais. Então, a gente fez uma cirurgia, o animal sobreviveu por uns 3, 4 dias, mas veio a óbito. Então, qual o protocolo, né, sanitário para prevenção? Antissepsia, não há nada melhor do que a tintura de iodo. Pode-se utilizar clorexidine? Pode. É um bom antisséptico? Talvez até melhor do que o iodo. Mas o iodo tem uma função que ele faz uma queima desse cordão umbilical, uma queima química. Então, ele mumifica e ajuda a secar esse cordão umbilical mais rápido, ele cai mais rápido e, consequentemente, você tem o fechamento dessa porta de entrada, né, para os patógenos do ambiente. Nós só recomendamos que a tintura de iodo não seja acima de 7%, porque a tintura de iodo de 10%, ela causa uma queimadura nos tecidos vivos, nos tecidos em torno do cordão umbilical, resseca, pode queimar a mão dos tratadores, né? Nós já vimos casos de orientados nossos que teve queimadura na pele porque caiu o iodo 10%. E sem contar que o iodo é caro, né? Se você dilui aí a 2% a 5%, é eficiente, e fica mais barato a profilaxia e não causa nenhum dano iatrogênico. Então, esse cordão umbilical, que às vezes está muito grande, você deve cortá-lo com uma tesoura bem higienizada, própria para isso, treinar as pessoas, não cortar muito rente, porque dificulta a cicatrização, e não deixar muito comprido, porque também o bezerro arrasta, fica arrastando no chão, enfim, etc. Corta, você pode submergir num receptáculo como esse, simples assim, o bezerro aceita bem, né? Ou pode utilizar mais adequadamente uma caneca dessa de pré-dip, lembrando que essa solução não é a solução de pré-dip, tá? Lá tem uma concentração de iodo muito fraca, não serve para isso.
Cuidado com o cordão umbilical muito curto, né? E cuidado também com a formação de coágulos, deixou o cordão muito grande e não... isso aqui dá um pouco mais de trabalho, vai demorar mais para secar esse coto e cair. A gente precisa lembrar sempre, e em se tratando de cuidar de criação de animais, que é importante que o manejo humanitário desses bezerros ele seja feito da melhor maneira possível. Então, nesse estudo, eles mostravam que bezerros cuidados de forma mais tranquila, eles eram menos reativos negativamente à presença de pessoas. Então, mostrava que os bezerros que foram mais bem tratados, frente àqueles que não receberam manejo, quando o tratador se aproximava do bezerreiro, eles se aproximavam do tratador. Os bezerros que não receberam esses cuidados, eles não se aproximavam. Por outro lado, quando entravam pessoas estranhas, os bezerros eles não reagiam negativamente, né? Então, isso mostra com que o manejo adequado, esse estudo é feito em bovino, mas esse estudo também se aplica a bubalinos. Nós temos várias observações empíricas na nossa unidade que os bezerros que foram escovados, banhados, eles se tornaram adultos mais facilmente manejáveis. Claro que há um componente genético, né, da docilidade do animal, mas a gente sabe que, principalmente no caso do búfalo, se não há um manejo rotineiro e de forma adequada, mesmo os animais dóceis, eles se tornam irascíveis com o tempo, se não forem adequadamente manejados. Outra coisa que é importante relatar, nesse estudo aqui, por exemplo, que produtores que se preocupavam com higiene e saneamento, aquilo que a gente estava comentando, a limpeza do bezerreiro, a higienização do bezerreiro, né, e o manejo adequado desses dejetos, pressupõe uma menor incidência de enfermidades. Por quê? Porque o desafio a que esse bezerro está submetido, ele será menor. Então, consequentemente, você terá melhores resultados. E que os colaboradores não capacitados, eles tratavam até 30% mais bezerros sem a real necessidade de tratamento, com um uso massivo de antibacterianos. E a gente sabe que isso é um problema seríssimo. Hoje existem programas da FAO para o uso indiscriminado de antibacterianos. E vários estudos mostram que quando se trata de uso indiscriminado de antibacterianos, nós, os médicos veterinários, somos os principais culpados. Então, a gente precisa equacionar essas questões, diminuir esse uso excessivo, né, e capacitar as pessoas para que, de fato, os animais só sejam tratados com antibacterianos quando há real necessidade. Embora a própria indústria farmacêutica faça isso, né? Diz que todo quadro de diarreia você deve utilizar um antibacteriano. Então, isso faz com que você tenha um uso indiscriminado do uso de antibacterianos. Nesse outro estudo, eles mostraram que os produtores que se preocupavam com higiene, aqui está repetido, perdão, tinha menor taxa de mortalidade também, aquele bovinos, por isso que fala de criptosporidiose, que obviamente tinha uma menor taxa de criptosporidiose, porque criptosporidiose é uma contaminação ambiental, possivelmente pelos tratadores, né, porque ela é uma doença que acomete também as pessoas, e isso está muito relacionado à condição de higiene do ambiente, inclusive desses tratadores. Então, quanto custa um bezerro doente, né? Os tratamentos com antibacterianos, anti-inflamatórios, hidratação, o aumento da susceptibilidade aos processos patogênicos, a todas essas doenças, certo? O aumento dos índices de mortalidade e, obviamente, os atrasos biomecânicos que você tem do crescimento desses animais, tanto o atraso no desenvolvimento poderal, como no atraso da puberdade ao primeiro estro, e a primeira prenhez, e como o atraso desses animais no peso ao abate, né? Então, consequentemente, esses bezerros que não conseguem atingir o peso de forma adequada, eles acabam ficando mais tempo no bezerreiro, ele tem mais gasto com ele, com nutrição. Imagine um bezerro que toma sucedâneo, então, se ele ficar uma semana, será uma semana a mais de sucedâneo que esse animal vai tomar no bezerreiro, e essas fêmeas e esses machos que têm atrasos, eles têm 3 vezes mais chance de ser descartado no caso das fêmeas, na primeira lactação. Então, é muito importante que esses bezerros eles não sejam acometidos por nenhuma dessas enfermidades que eu mencionei, e após o desmame,
por doenças respiratórias, né, que nós aqui não abordamos, né? É preciso instituir um programa de imunização nas fazendas. Esse programa ele é único para cada propriedade, não pode ser o mesmo, né? E aí nós temos quadros com 2 vacinas importantes, febre aftosa, que vacina esses bezerros desde o começo, né? E brucelose também, de 3 a 8 meses, e a depender de como seja a propriedade e a incidência das doenças, você pode incluir clostridiose, botulismo, tétano e raiva. Lembrando que leptospirose, futuramente todas as fêmeas deverão entrar num quadro de vacinação, porque é talvez a doença mais importante que causa o abortamento. Claro que essas condições de vacinação dificultam muito quando você tem um sistema de vacinação como esse. Aqui é lá no Laal, né, uma experiência, são estudantes de medicina veterinária, e essas eram as condições de vacinação. Dificulta muito o manejo, um efetivo programa de imunização. E principalmente quando você tem, isso aqui eu estava lendo sobre a apresentação de hoje, você tem notícias como essa, né? Criadores de bovinos e bubalinos têm que vacinar contra brucelose e tuberculose. Né? E aqui ela repete a vacinação de 3 a 8 meses contra brucelose e tuberculose. É uma agência de defesa, tá? Não há vacinação contra a tuberculose, né? Em animais. Então, um equívoco, mas o leitor, o tratador, a pessoa que não é da área técnica, né, pode ser levada a erro quando você vê uma notícia na página de um órgão de governo dessa aqui. Bem, eu queria agradecer a todo o meu grupo, né, a todos os meus colaboradores do Gaia, tá? Aqui agradecer a todo o meu staff, né, os atuais orientados, os co-orientados, os que já foram e que faz com que o Gaia, nesses 15 anos de atuação, tenha contribuído de alguma maneira com a formação de mais de 200 egressos. Né? Eu quero mostrar para vocês que os búfalos são dóceis, tá? Essa história de que búfalo é selvagem, agressivo, não é verdade. Está aqui todos os meus orientados, Brenda Prois, Fernanda, Andra, né? Todos eles aqui com os nossos animais na nossa unidade, certo? Aqui tem os nossos contatos, né? O Facebook do Gaia e do PET, meus contatos, quem quiser precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Aqui todos os Instagrams do PET, do Gaia, do Bubali, do nosso programa, o Repromazon, né? Vocês todos são muito bem-vindos para se especializarem e se capacitarem no Repromazon, no mestrado e doutorado, tá? É um prazer recebê-los. Nós temos edital todo ano, vai ter um edital agora em dezembro, né? Queria divulgar para vocês nosso livro, Perinatologia Veterinária, publicamos no primeiro semestre desse ano, acho que foi em julho, né? Aqui fala muito sobre perinatologia em bubalinos, tá? E divulgar o nosso evento. Inscreva-se, nós faremos um encontro sobre saúde e reprodução animal, um encontro de pós-graduação, com o programa de clínica veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, o Repromazon, nosso programa, o SBPAS da Universidade Federal da Fronteira Sul e o programa de pós-graduação em reprodução animal da USP. Será de 30 de novembro a 4 de dezembro, das 18 às 21h30, gratuito, online. Aqui está o site para inscrição, haverá certificado para aqueles que participarem mais de 75%. E nós estamos trazendo aqui palestrantes nacionais e internacionais, alguns americanos, italianos, para trazer o que há de melhor em saúde e reprodução animal para vocês. Tem cães e gatos, tem animais selvagens, equinos, bovinos e bubalinos. Bem, nós somos o que fazemos repetidamente, portanto, a primazia não é um feito, é um hábito, né? Então, cuidar de bezerros é necessário que seja uma repetição das práticas, uma repetição da observação, uma repetição do aprimoramento dessas técnicas. E isso, com o tempo, obviamente, vira um hábito. Agradeço a todos, agradeço ao GISEB, né? Queria agradecer pela gentileza do convite, pelo carinho. Agradeço a todo mundo, tá, que nos ajudou aí nesse contato, principalmente ao Paulo e à Isabela, e agradeço a você que esteve conosco aqui durante todo esse tempo, né, nos prestigiando. Muitíssimo obrigado. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer ao professor pela palestra, uma palestra muito boa, todo mundo gostou, professor, e tiveram algumas dúvidas, se eu puder ter um tempinho para o senhor responder. Sim,
o que você precisar. Vamos lá. A Mayarla Dantas perguntou bem assim: parabéns pela excelentíssima palestra. Minha dúvida é: a quantidade de 2 litros de colostro nas primeiras 4 horas de vida do animal é o teor mínimo para se garantir a transferência de imunidade? Sim, é o que se preconiza, né, nessas primeiras 4 horas. Isso não é a quantidade para as primeiras 24 horas de vida, esse animal vai tomar mais colostro depois, mas para conferir uma imunidade aceitável, condizente com um bom status imunológico, 2 litros de colostro nas primeiras 4, 6 horas são suficientes. Até porque o bezerro não vai conseguir tomar muito mais do que isso, né? Obrigado, Maíla Dantas, pela presença. Ótimo. Pessoal, eu queria só falar um negócio que o link para vocês acessarem a palestra, ou para vocês acessarem a lista de presença, já está no chat, tá? Pronto, professor, a gente tem mais uma dúvida. Foi da professora Carla. Vamos lá. Professor Rinaldo, quando o senhor indica a vermifugação dos bezerros, tem um princípio ativo de escolha? Parabéns pela palestra. Carla, tudo bom? Que prazer revê-la, Carla, professora Carla. Eu prefiro trabalhar com vermífugos de formulação oral. Eu acho mais fácil o manejo, principalmente os animais que são jovens, os que causam menos estresse, né? Eu prefiro que as primeiras vermifugações desses bezerros elas sejam com albendazole, oxifenazole, porque a gente nota que tem um resultado melhor no controle da toxocarias, certo? Então, do Toxocara vituloro, que é o principal agente da verminose gastrointestinal nesse período. Depois, no bezerro pós-desmame, aí você pode trabalhar com as lactonas macrocíclicas, ivermectina, doramectina. Se optar por ivermectina e doramectina em bezerros com menos de 4 meses de idade, tem que ter cuidado que algumas lactonas macrocíclicas, né, elas acabam atravessando a barreira hematocefálica e causam toxicidade nos bezerros, tá? Então, é melhor usar ivermectina ou doramectina nesses quadros. Mas eu prefiro trabalhar com albendazole, oxifenazole por via oral, mas acho também que as lactonas macrocíclicas funcionariam bem. Tá. Professor, outra pergunta de Carla. Ela tá. perguntou bem assim, onde o senhor recomenda fazer o teste de tugor cutâneo em bezerros recém-nascidos? Eu faço na tábua do pescoço do bezerro, porque é onde tem mais pele, a pele é mais solta, né, e é melhor de observar. Você pode colocar o animal em decúbito lateral, segura a cabeça do animal, ou fazer, se o animal tiver estação ainda, né, não tiver apático, você coloca ele em estação e faz. Acho que é mais fácil de visualizar. Ótimo. Agora, uma pergunta da Ana Carla Santos. Professor, o senhor indica vermifugação de fêmeas prenhas? Aí ela continuou. Se sim, qual o período mais adequado? Oi, Ana Carla, tudo bem? Saudades. Depende do manejo, porque você precisa pensar na gestação dessa fêmea, né? Tem que ter cuidado com fêmeas muito magras, tá? Muitas vezes fêmeas muito magras e gestantes você pode ter problemas. Tem que ter cuidado com o manejo dessas fêmeas, tá? Para que você não tenha quadros de abortamento induzido pelo manejo. E também, mas a gente acha que fêmeas primíparas e secundíparas, elas devem ser vermifugadas próximo da aparição, pelo menos uns 30 dias antes, para que quando elas venham a parir, não tenha uma contaminação muito grande desses bezerros, tá? Fêmeas com mais de 3 crias, a gente não vê, assim, pelo menos eu não tenho estudo em búfalas, mas eu tenho estudo em vacas. A gente não vê, a não ser que tenha alto índice de adensamento populacional, as condições precárias de higiene, os animais tenham má nutrição, mas geralmente essas fêmeas têm baixa carga parasitária, certo? Então o que a gente vê é que talvez na búfala ocorra aquilo que ocorre na cabra e na ovelha. Eles são, no período pré-parto, há um aumento essas larvas que às vezes ficam hipobiose, elas se desinsistam, e aí você tem um aumento do índice de contaminação desses nematóides gastrointestinais. Professor, outra pergunta, e eu acho que pelo tempo a gente só vai conseguir responder só mais umas 2, tá? Tá.
Pessoal, só avisando que o link da lista de presença já está no chat, só vocês acessarem. A do Gabriel. Não seria interessante continuar com leite, mesmo com um bezerro com diarreia, pois a reposição de eletrolitos estaria ok, mas e a nutrição? Gabriel, obrigado pela presença. O que eu te falei, há um certo prejuízo para o bezerro, mas essa reposição de eletrólitos ela é acompanhada de uma fonte energética. Tá? Então, você precisa ter uma fonte energética para que esse animal mantenha a sua homeostase. Né? O que ocorre é que a manutenção do leite em quadros graves de diarreia piora muito o quadro, e além disso, se o animal tiver com uma diarreia muito acentuada e ele tiver com anorexia, o bezerro perde o reflexo de mamar. Tá? Mas eu sou favorável que se retire nos quadros de diarreia moderada a grave, nos quadros leves, aonde o bezerro está com reflexo de mamada, você pode simplesmente manter a dieta láctea, adicionar caulim, carvão ativado e observar. Se 24 horas não tiver melhorado a consistência das fezes, aí você adota outra terapia. Se tiver melhorado, resolveu o problema. Mas a manutenção da dieta láctea, em alguns casos, prejudica a recuperação da mucosa intestinal, certo? Mas a reposição de eletrólitos, ela é seguida justamente de uma componente energético para manter esse bezerro, já que ele não está tomando leite. Pessoal, então, a gente já vai dar continuidade à nossa próxima palestra, certo? As dúvidas que ficaram nós vamos anotar e aí falar com o professor, e aí ele pode fazer uma postagem no Instagram da gente, até mesmo no Instagram dele, para vocês irem lá e dar uma olhada. E essas dúvidas ficaram algumas, mas vamos ter que dar continuidade